Celebramos agora os 439 anos da nossa capital paraibana, João Pessoa. Terra conhecida pelas riquezas naturais, pelo povo acolhedor e pelas praias deslumbrantes. Nesta celebração, nada mais emblemático do que saudar o coração pulsante da cidade, desde a fundação, o Centro Histórico de João Pessoa. No aniversário de 439 anos da nossa capital paraibana, a Câmara Municipal de João Pessoa convida a população a olhar para as ruas, casas, prédios, monumentos, igrejas. Toda rua e praça da nossa cidade tem um pouco da memória, da história coletiva e individual de cada pessoense. E aí, para começar essa história, que tal nós começarmos pelo resiliente e forte comércio do Centro Histórico? Vamos lá? Quando ainda não era chamado de histórico, o Centro de João Pessoa já atraía o interesse de empreendedores. Foi por aqui que a cidade nasceu e, em volta, prédios públicos e comerciais faziam a economia girar, a cidade se desenvolver e a população crescer. Hoje, os prédios históricos atraem turistas e também abrigam um comércio diversificado. Este núcleo comercial tem lojas e um comércio popular que oferece inúmeras experiências. Quanto tempo faz que o senhor vende esse caldinho de cana especial? 7 anos. E sempre aqui pelo Centro Histórico? Sempre Centro Histórico. O senhor gosta de trabalhar por aqui? Com certeza. Da Avenida General Osório ao Varadouro, o bairro mais antigo, e ruas como Berruã e da República, os moradores que vêm aqui sabem bem o que querem e o que podem encontrar. Quando circulam pelo Centro Histórico, os consumidores têm um encontro com a tradição. Muitas lojas passaram de pai para filho. Algumas delas têm mais de meio século de vida. E em tempos de tecnologia, olha, muitos ainda procuram pelas panelas de alumínio. Nada de panelas feitas de aço cirúrgico, cerâmica. Para cozinhar para muita gente, os panelões de alumínio são a atração e bem procurada. Aqui a gente encontra essa parte de utensílio com muita facilidade, a parte de panelas, acessórios de cozinhas. A gente só encontra aqui no centro mesmo, porque por mais que você vá em outros bairros, você dificilmente encontra. Dona Aliete Abreu tem loja no Centro Histórico há mais de 55 anos. Criou os filhos e eles também investiram no ramo comercial, abrindo outras lojas aqui. O povo acha muito simpática e faz as coisas boas, só vendo coisa boa. E negocia? Sim. Eu compro muita panela aqui, eu tenho muita panela dela lá em casa meu. Boa, né? Tacho, panela de cuscuzeira grande eu tenho. Eu vim aqui quando minha mãe eu era mocinha quando eu vim aqui com a minha mãe. Aí eu tô atrás de uma pequenininha, que eu só tenho uma, é uma briga lá em casa. E ela tem preço, viu? Pode vir e comprar e se garantir. Comerciantes que antes eram ambulantes nas ruas estão neste shopping popular há pelo menos 20 anos. Um lugar que vende enxoval de bebê, material de costura, utensílios domésticos e moda. O shopping popular, as peças são mais em conta, em termos de tudo. A gente trabalha com preços maravilhosos. Kit de berços, bolsas, a gente trabalha com bolsas mais em conta e também com bolsas de marcas. Criei meus filhos aqui, né? Eu tenho uma filha de 26
e meu filho de 18. Começou daqui. Sempre vendendo moda para criança. Isso. Os shoppings populares recebem consumidores de toda a região metropolitana. A senhora sempre vem comprar aqui? Sempre. Onde a senhora mora? Cuité de Mamanguape. Aí vem de lá aqui para João Pessoa, para o Centro Histórico. Isso, cheguei agora para comprar, porque lá não tem a mercadoria que eu quero. Então eu venho aqui, que aqui tem. E turistas que visitam João Pessoa. Eu já atendi aqui bastante cliente de fora, de Tocantins, Rio de Janeiro. Eu tenho cliente que vem de outros estados e vem aqui comprar aviamentos. E eu fico surpresa, porque eles falam que lá não tem. E vem passear aqui e vem comprar aviamento aqui. O turismo é, de fato, um dos principais propulsores do comércio. Nessa área da cidade, muita gente vem atraída pela história e pela beleza arquitetônica e acaba consumindo algo como o caldo de cana de seu Fabiano e os produtos de Lucinéia. A primeira vez. Achei muito bonito, achei a cidade grande para a época, para ser uma cidade onde tudo começou na Paraíba. Achei o centro histórico grande, mas mal conservado. O comércio no centro histórico enfrenta muitos desafios. Mas assim como os prédios antigos, os comerciantes daqui permanecem firmes. E cada um do seu jeito consegue vencer a concorrência dos centros comerciais que se expandem nos bairros. Todos aguardam novos tempos. Andando pelas ruas do Centro Histórico de João Pessoa e observando algumas casas em ruínas, dá para pensar que esta área da cidade é decadente e não tem solução. Mas não é bem assim não, viu? Os prédios que hoje estão abandonados podem ser restaurados e ganharem novas funções. Um exemplo disso é o antigo prédio da Central de Polícia. Quem entrou neste prédio há 8, 10 anos atrás e passou por este portão, jamais pensaria um dia ter essa visão. O prédio da antiga Central de Polícia Civil, tombado pelo patrimônio histórico em 1982, abrigava diversas delegacias. Com o tempo, o espaço tornou-se pequeno e obsoleto para as inúmeras funções e profissionais de segurança que trabalhavam ali. A Central de Polícia foi transferida para outra área da cidade e o prédio restaurado ganhou novas funções. Hoje, simboliza a transformação de um local que serviu de prisão em um ambiente de liberdade, criatividade, arte, crescimento e vida. A primeira escola técnica de artes do Nordeste mudou a paisagem do Varadouro. O prédio, que é cercado por oficinas, casas, cemitério, comércio e a rodoviária da cidade, agora tem uma edificação colorida, limpa e a circulação de jovens que ficam na escola em tempo semi-integral, literalmente fazendo arte. Como esta turma que grava um musical. Cena 5, take 3, ação! Ou este grupo que ensaia uma peça. Sua grande chegada. Você fará com que glória. Aqui, o ensino é técnico,
São cursos de artesanato, design gráfico, informática, teatro, produção de áudio e vídeo, sem dispensar as aulas regulares do ensino médio e de preparação para o Enem. Nossa escola ela é uma escola técnica, né? Então ela tem o nível médio e o técnico integrados. Então o estudante ele tem tanto as disciplinas da base técnica como também as disciplinas da base curricular comum, né? E aí eles se preparam sim para o Enem. Inclusive ano passado nossa turma do terceiro ano teve 93% de aprovação em universidades públicas do Enem. Então foi um resultado bastante satisfatório. O horário integral nas segundas, terças e quintas, né, para as turmas de segunda e terceira série. E temos segunda, terça, quarta e quinta para as turmas de primeiro ano, por conta que é uma outra base curricular. E aí apenas na sexta-feira e até meio-dia, né, que realmente é para eles também dar uma descansada. E nesses dias eles têm alimentação? Tem sim, eles têm alimentações todos os dias, né, integral são 3 refeições, né, lanche de manhã, almoço e lanche da tarde. O prédio ganhou vida nova. Espaços carregados ganharam leveza. As paredes que aprisionavam agora abrigam salas de música e dança, aprendizado, raciocínio lógico, desenvolvimento tecnológico, leitura, cálculos, escrita e estética. A escola de arte, Juca Pontes, tem uma dinâmica diferente, né? É um ambiente mais acolhedor, né? Os estudantes gostam de vir para cá, alguns ficam até um pouco tristes, né, quando tem algum feriadão, e os estudantes são apaixonados, né, pela dinâmica das aulas, as metodologias ativas, né, que os professores colocam para os alunos trabalharem, colocarem a mão na massa, né, e isso dinamiza mais o processo e os estudantes gostam bastante de estarem aqui. A proposta da escola é focar no protagonismo juvenil, descobrir novos talentos e profissionalizar. Aqui eu leciono física, lógica e a disciplina de xadrez. A finalidade da disciplina de xadrez é estimular, potencializar o raciocínio lógico, de trabalhar soluções de problemas, que a gente entende isso na teoria pedagógica como pensamento complexo. Então os alunos estão diante de um desafio e tem que relacionar peças, tem que se abstrair e trabalhar com conceitos. E a relação desses conceitos para a solução de um problema de xeque-mate exige muita concentração. Vai desenvolver o pensamento crítico, o pensamento criativo, o pensamento científico, que vai estimular outras competências e também outras habilidades, que é importante para os projetos de vida e para tornar o aluno com mais capacidade de aprendizagem e de ser criativo, é o desenvolver o pensamento lógico. Ele ajuda a gente a tomar decisões melhores, porque temos que ver quais peças vão colocar em risco nosso rei e outras rainhas, e então ajuda melhores decisões da nossa vida e como calcular mais certo nossos passos. Eu aprendi com o professor Kleber no começo do ano, achei interessante porque ele me ajudou com a concentração. Até porque o curso de informática ele pede a concentração dos nossos alunos, então ele me ajudou tanto no meu dia a dia quanto nas aulas. O xadrez ajuda você a melhorar seu raciocínio rápido, porque você tem que pensar muito antes de jogar uma peça. Ou seja, eu pego e leio a jogada que meu oponente pode fazer quando eu jogo. Isso é muito bom. E as aulas ajudam a ter esse raciocínio. Os alunos têm atividades de extensão, aulas teóricas e práticas e impulso do aprendizado para realizar sonhos. Eu quero ser jornalista e o curso de produção de áudio e vídeo é maravilhoso. Eu amo cursar isso, eu amo cursar cinema, jornalismo, então é o curso dos meus sonhos. E a escola que proporciona isso é maravilhoso. Eu quero entrar nesse ramo de cinema, câmeras, tudo que envolva filmagem, foto, edição, tudo que eu mais gosto. Eu gosto muito de moda e tudo relacionado. E eu gosto muito de audiovisual também, então eu fico entre designer de moda e audiovisual, eu fico entre essas duas coisas. De longe dá para perceber o impacto causado pela restauração realizada no prédio da antiga central de polícia. A arquitetura original foi mantida, mas os ambientes agora são outros. Os profissionais de educação, professores, alunos, agora têm este cenário.
e um cenário muito maior, aquele que leva a criatividade e a mudança de vida. Existe essa mudança para quem está lá fora, as pessoas que trabalham, as pessoas que moram no lugar? Exatamente. É tanto que algumas pessoas, eles costumam dizer, né, por exemplo, vai pedir algum aplicativo. No aplicativo ainda de transporte, ainda está como se fosse ainda, tem que dizer, é um antigo prédio da cidade de polícia, porque as pessoas ainda não têm um conhecimento total da imensidão que é essa escola, mas que a comunidade ao entorno valoriza, diz que está um clima diferente, que quando passa aqui na frente sente a atmosfera mudada do lugar. Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as experiências de quem decidiu morar no Centro Histórico de João Pessoa. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Se apronte para votar. A tal da biometria não tem erro nem segredo. Ela reconhece a gente pela pontinha do dedo. Biometria é a identificação digital que usamos para votar. Não cadastrou a sua? Calma. Mesmo sem ela, você consegue votar. Basta levar um documento com foto no dia da votação. Com ou sem biometria, exerça a cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. Vamos contar agora a história de um caso de amor por uma casa. Isso mesmo, um cearense e um paulista decidiram morar em João Pessoa. E eles me disseram que, a princípio, se sentiram atraídos pelas praias. Mas adivinha, compraram uma casa tombada pelo patrimônio histórico, reformaram e, na restauração, descobriram uma área que virou o tesouro deles. O que era um porão se transformou numa sala de cinema. Nildo, viemos conhecer sua casa. Nildo e Francisco, há quanto tempo vocês moram na casa? Já fazem 6 anos, nós chegamos aqui em 2018. No começo foi uma reforma muito mais intensa, né, porque a casa estava muito modificada. E agora a gente está mais, na verdade, fazendo coisas mais pontuais. É uma reforma em busca do original. Exatamente. Em 2010 eu vim fazer um concurso aqui para a Federal da Paraíba, Universidade Federal. E aí acabou dando certo. Né? E foi aí, nesse momento, em 2010, que eu conheci João Pessoa. A primeira tentação não foi morar na praia? Foi, porque todo mundo falava que achou um horror de nós queremos vir morar no centro, né? Que era violento, era estranho, feio, decadente. Aí nós ficamos morando na praia mesmo, tanto que o nosso primeiro imóvel foi na praia, que nós compramos. Depois de 1 ano nós financiamos um apartamento na praia. E com o passar do tempo, conhecendo mais o centro, tinha um café aqui do Seu Jorge, que nós começávamos a frequentar e vim pelo centro e começamos a gostar e vimos essa casa. Aí foi paixão à primeira vista, né? Qual foi o estado que vocês encontraram a casa? Ela estava muito modificada, com muito acréscimo. Né? Embora, mesmo assim, quando a gente entrou aqui e começou a olhar os espaços, a gente viu o potencial que a casa tinha.
né, essa possibilidade de integrar o porão que estava fechado, estava inutilizado, estava com muito entulho, mas tinha essa possibilidade de integrar esse ambiente do porão com o resto da casa. Acabamos descobrindo essa joia, virou a joia da casa. As informações que nós temos é que essa casa tem já entre 250 anos a 300, não sabemos se é verdade, não sabemos quem que construiu, a história da casa não sabemos mesmo, né? Sabemos apenas que o primeiro morador é de 77 aqui, e nós somos o 4º morador dessa casa. Morador com documentação. Documentação. Antes disso não é com registro. Antes não tinha. Nem fotografia. Eu acho que a foto mais antiga é de 1930 dessa casa. Nildo, vocês providenciaram o piso, vocês tinham uma outra escada aqui nessa casa. Tudo isso foi intuitivo? Você já percebe nas casas mais antigas que estão mais ou menos preservadas. Então, aqui, por exemplo, era um porcelanato brilhoso, sabe? Que conflitava com o estilo da época. E aí nós tivemos a ideia de, bom, vamos tentar, então, buscar um ladrilho hidráulico para colocar aqui nesse salão principal. E aí, nas pesquisas, eu acabei descobrindo uma fábrica de ladrilho hidráulico em Campina Grande, muito antiga, né? Uma fábrica de família que está lá ainda, né? E assim, é uma peça artesanal, eles fazem 1 a 1, né, manualmente. Traz essa satisfação de integrar na casa um elemento que é harmônico, né, que não conflita. Ela é uma fortaleza, essa casa. Eu acho que, como todas as casas aqui do centro, então isso dá um sentimento, uma sensação de aconchego, de pertencimento, que você não tem em outros espaços. Esse aqui é, então, o porão da casa? Exatamente. A gente acabou de entrar no porão da casa e ele se estende. É o ambiente, é o maior ambiente de toda a casa, porque ele pega todo o espaço da construção. E esse cano aqui, Nildo, é de ferro? Exatamente, originalíssimo e está ativo. Olha, gente, eles deixaram todo o tijolo aparente e esses arcos são originais. Esse estilo construtivo ele é uma mão de obra europeia, né? Provavelmente ou portuguesa ou holandesa, né? Porque ele se assemelha com os outros estilos construtivos ali do entorno aqui dessa casa, né? Por exemplo, não tem nada de cimento, né? Tudo argila ou barro com óleo de baleia, os tijolos são maciços, as pedras são pedras calcárias. Esse estilo arqueado, ele é feito para dar o sustento, né? Uma espécie de amarração do tijolo, para suportar o peso da parede. Quer dizer, tudo isso é muito antigo, isso não é... Hoje em dia, por exemplo, você colocaria, sei lá, ferro e concreto para sustentar o peso. Naquela época não tinha isso. Então eles faziam de maneira que o tijolo ficasse amarrado para que o peso fosse suportado. E é grande aqui, viu, gente? A gente anda, são várias áreas. Essas portas aqui, Nildo e Francisco, vocês já colocaram depois? Sim, aí foi feito, quando nós começamos a fazer a reforma, aí começamos a delimitar alguns espaços. Nós temos uma biblioteca aqui, e essas portas justamente para isso, né? Delimitar os espaços, né? E em dados momentos fechar, né? Porque como nós temos bastante gato, fecha para os gatos não entrarem. Quantos gatos vocês criam aqui? Nós temos 44 gatos, um espelho d'água com 4 peixes e um cachorro. Esse chão aqui é original, Nildo? Não, na verdade aqui era de terra batida, né? Essas lajotas, inclusive, elas são indicadas, recomendadas pelo IFAM para esse tipo de arquitetura. E aí nós passamos os fios pelo piso e depois colocamos a lajota para que nós pudéssemos fazer esse tipo de estrutura elétrica que é aparente, para não ter que interferir, sabe, no tijolo. E olha, gente, teve muita chuva em João Pessoa nesses últimos meses, mas hoje é um dia de sol e sol forte, mas a temperatura aqui é super agradável, né? Sim, aqui o porão ele é o ambiente mais fresco da casa. A arquitetura dessa casa ela é diferenciada porque ela tem 2 aberturas laterais. Quer dizer, quando se construiu, se pensou na ventilação. Vocês acabaram construindo aqui, tendo um espaço
que é um verdadeiro cinema, né? Começando pelas cadeiras. Pois é, a gente teve a sorte de encontrar essas cadeiras do antigo sistema municipal, elas são originais de lá. E aí muitos amigos vêm aqui, Francisco? Bastante. Temos uma vida social aqui em casa intensa. Diferente da praia, né? Que antes a gente saía mais para ir para bares. Agora restaurante, agora praticamente vem todo mundo aqui. Eu gosto de cozinhar, então é assim, quinta, sexta, sábado, o pessoal se junta aqui para jogar um buraco, ver cinema. Gostamos muito de leitura, então para discutir textos, a gente faz uma leitura por mês de um livro, né? Igual vamos ler o Kafka esse mês aqui em casa. A gente encerra aqui no terraço. O que é que você diria às pessoas que têm vontade de adquirir um imóvel? Elas têm motivo para ter medo de comprar esse imóvel e depois não ter condições de reformar? Existe um controle bastante rigoroso por parte dos órgãos que fazem, né, a fiscalização e a proteção do patrimônio histórico, mas basta você olhar para isso aqui e tentar harmonizar, né, os elementos que você vai intervir com a casa. Não pode dar conflito, né, porque se você fizer uma intervenção que vai descaracterizar a casa, obviamente você perde o patrimônio. É possível sim fazer a reforma de maneira a respeitar o ambiente e autorizada pelos órgãos de proteção. Valeu a pena? Sim, claro que valeu. A qualidade de vida melhorou com certeza, porque a tranquilidade, parece que não, aqui é bem tranquilo, é sossegado, é bom de se morar aqui no centro, muito bom. E eu espero que se torne melhor. Imagina morar em um lugar alto, ver o nascer e o pôr do sol e fazer da varanda um camarote em que você pode acompanhar os desfiles que a cidade oferece, na noitada e na correria do dia a dia do comércio, e ainda ter um domingo tranquilo. Quem tem esse privilégio são os moradores de um edifício que recebe o nome da nossa capital, Edifício Presidente João Pessoa. Na rua, pouca gente sabe qual é o edifício Presidente João Pessoa. Não. Mas se falar 18 andares... Conheço. Isso aqui. É um prédio histórico. O condomínio mais antigo da capital está localizado no cruzamento da Avenida General Osório e a Rua Peregrino de Carvalho. Começou a ser construído em 1957 e foi concluído em 1963. Está aí, até hoje, no coração da cidade. Um prédio de linhas retas, feito para abrigar empresas e moradias, com condomínios abertos para uma varanda de vidro e grade de ferro que oferece uma paisagem singular. Nela, os moradores são donos de um camarote, em que podem contemplar o desfile dos habitantes que no dia a dia constroem a história da cidade. Redescobrir a cidade. A gente olha da varanda, né? Tem o Rio Sanhauá, tem o pôr do sol que é impagável, né? Então, assim, a cada pôr do sol é um novo quadro. É um pôr do sol que literalmente ele nunca se repete. Então, assim, até já perguntaram, enjoa, cansa? Não, não tem como, porque são paisagens diversas todos os dias. Todos eles têm visão infinita, né? Todas as varandas são iguais. Quando você fecha a porta do seu apartamento e entra, é outro mundo.
Então todo estresse, todo problema que você possa ter tido, tudo que você possa ter vivenciado e não muito bom durante o seu dia, você chega naquela varanda e o mundo se abre para você. Quem mora aqui, como Manu, cultiva a afetividade e comemora a praticidade de encontrar tudo por perto no lugar onde mora. Mas sente que a visão de quem vive de fora do centro é sazonal. As campanhas, elas existem fragmentadas, mas é preciso dar funcionalidade para quem vive durante o ano, porque é assim, nesse processo funcional, que as pessoas vão ver que ela não é recortada porque existe o verão, porque existe o São João, porque existe só o Natal. Então acaba que as pessoas só veem recortes. O sonho é que a população veja o centro com a verdadeira potência que tem. O investimento para quem para o mercado literalmente, né, para quem compra, para quem vende, para quem oferta serviços e produtos, que é preciso ter, sim, né? E o outro, literalmente, para a moradia. O da moradia é necessário que haja espaços de vitalidade, praças, espaços para alimentação, né? E aí, né, as pessoas precisam viver a cidade. Se em cada apartamento a visão deslumbrante revela tetos e o chão do centro histórico, da cobertura se vê o céu. A paisagem com visão 360 graus faz qualquer um suspirar. Daqui se vê onde João Pessoa nasceu, o Rio Sanhauá, e para onde a cidade está crescendo, para o alto. Olha os prédios do altiplano. Tornar o centro histórico vivo dia e noite, sendo cenário da cultura, do empreendedorismo e da moradia de pessoas, é o que todos querem. Domingo a gente ama olhar essa paisagem e saber, a gente sente assim, o bairro é nosso, né? Quando você abre e você sente que é muito, né, muito seu. É maravilhoso, maravilhoso. Fica com a gente, no próximo bloco nós vamos mostrar as iniciativas da Arquidiocese da Paraíba para restaurar as igrejas seculares da nossa cidade. Eu volto já já. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara,
às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Já pensou na correria do dia a dia no centro da cidade? Ter um lugar que tem silêncio e você pode fazer uma boa leitura, pesquisa, consultas. Eu estou falando da Biblioteca Pública. Vamos contar a história de um prédio que guarda segredos e histórias. Construído em 1874, no coração de João Pessoa, ele começou como a primeira escola de ensino primário. Depois, em 1920, virou a casa do Tribunal de Justiça. E quase 2 décadas depois, através de um decreto de Argemiro de Figueiredo, o espaço se transformou no que é até hoje a Biblioteca Pública do Estado. Mas a história não para por aí. Em 1982, a biblioteca mudou de endereço e foi lá para a Fundação Espaço Cultural de João Pessoa. Quem conta direitinho essa história é a coordenadora da biblioteca, Cátia Augusta. Esse prédio, quando ele foi dado a pedra fundamental, ele foi para ser biblioteca, mas aí nós estávamos no início da cidade de João Pessoa, então ele já foi sede do governo, depois ele foi sede do Jornal União, ele chegou a ser do Tribunal de Justiça e a primeira escola normal da Paraíba. Aí na década de 30 ele passa a ser biblioteca pública. Seu Francisco da Silva, da cidade de Bahia, gosta de visitar bibliotecas. É um apaixonado pelos livros e tenta influenciar as netas Sofia e Jeane, de 14 e 12 anos. Ele trouxe as duas para conhecer o espaço e diz que esse é o melhor lugar para aprender sobre nossa história. Sempre eu venho, eu conheço isso aqui desde sempre eu conheci. Não tinha vindo antes porque houve uma reforma agora há pouco, então eu não tinha visto. Agora abriu, eu trouxe minhas netas para ver aqui, que elas não conheciam essa biblioteca. Sempre que eu saio aleatoriamente. Eu estive agora no Porto do Capim, mostrando a ela o começo de João Pessoa, no Centro Histórico, e agora estou passando por aqui, estou levando elas em Cabedelo, no Forte. Sempre a minha visita, a minha andanças com elas é nesse nível. Eu acho que a leitura é a melhor forma de educar nossos filhos, é através da leitura e do conhecimento. Eu acho um passeio muito interessante. Inclusive, a gente estava passando por aqui pela biblioteca, né? Aí a gente ficou doida para querendo entrar, querendo conhecer. E é tudo por causa do meu avô, que sempre incentiva a gente a fazer esses passeios, incentiva a gente esse hábito da leitura. Eu acho muito fundamental, assim. Eu gosto bastante de conhecer, mas eu também não tenho tanto hábito da leitura. Eu queria muito começar, porém eu nunca consigo. Eu sou louca para ter esse hábito da leitura, mas eu não consigo focar, mas eu sempre estou tentando. E eu também acho bem interessante meu avô trazer, porque eu acho que assim a gente consegue querer mais, focar mais nessas coisas assim. A biblioteca abriga mais de 50 mil livros, resultado de doações feitas por famílias tradicionais aqui de João Pessoa, historiadores e, claro, escritores. Um acervo que preserva a memória e a história de um lugar e seus povos. Só para você ter uma ideia, um dos livros mais antigos que a gente encontrou aqui é esse, a biografia de Pedro Américo, 1898. Outra relíquia está aqui do lado, Machado de Assis, 1943. Os livros são verdadeiros documentos históricos e literários e por isso são reservados apenas para pesquisadores. Mas como a gente já falou nessa reportagem, a biblioteca tem uma infinidade deles, o que atrai visitantes o ano todo. Segundo Cátia, nos primeiros 6 meses deste ano, quase 4 mil pessoas visitaram a Biblioteca Pública Juarez da Gama Batista. Tem quem venha só para visitar, tem gente que vem de fora, que a família mora aqui, mas que antes, quando era jovem, estudava nessa biblioteca. Aí passou para outros estados e volta e traz pessoas para conhecer a história do prédio e da biblioteca. Do nosso patrimônio artístico, cultural e histórico,
o que mais atrai os olhares são as nossas igrejas. E a Arquidiocese da Paraíba tem um projeto que pretende restaurar cada uma delas. É o Caminhos da Fé. As nossas igrejas, além de serem templos para a prática religiosa, são também atrações turísticas. Desde a fundação, a cidade de João Pessoa contou com a contribuição das ordens religiosas da Igreja Católica. Uma decisão dos colonizadores portugueses. Foram trazidos para cá os jesuítas, franciscanos, carmelitas e beneditinos. Cada ordem com missões a cumprir. A primeira religiosa de evangelizar a população e as outras missões de caráter social e educativo. Alguns historiadores traçam o desenvolvimento da capital paraibana no formato de uma cruz, que liga as 4 principais igrejas construídas pelas ordens. Dentro da área do Centro Histórico existem 11 igrejas, tombadas pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e o IPHAEP, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba. Pensando na preservação desse patrimônio artístico, cultural e religioso, a Arquidiocese da Paraíba criou um projeto chamado Caminhos da Fé, que pretende restaurar o complexo de igrejas seculares do Centro Histórico. Padre Marcondes está à frente do projeto. Ele é quem comunica e acompanha as ações que são realizadas com recursos das iniciativas pública e privada. O projeto Caminhos da Fé é um projeto muito mais amplo, porque nós mapeamos as igrejas coloniais e essas igrejas elas receberão também intervenções. Só que o mais importante é essa visita guiada. Nós mapeamos as igrejas, onde as igrejas estão locadas, a gente tirou partido do formato de cruz e para que elas sejam visitadas é necessária uma intervenção. Começamos aqui no Adro do São Francisco, o cruzeiro que está todo restaurado, os muros do Adro que estão sendo restaurados, a fachada que também vai ser restaurada e logo após esta parte aqui do Centro Cultural São Francisco, a gente vai para as outras igrejas e de modo especial o Mosteiro de São Bento. Todas as igrejas, de um modo geral, necessitam dessas intervenções para manter a preservação dos prédios? Sim, algumas a gente vai ter uma preservação, um restauro mais delicado, mais pormenorizados, outras a gente vai ter mais conservação, mas todas elas passarão por intervenções. A primeira intervenção está acontecendo no Centro Cultural São Francisco, que é local de visitação pública em todas as épocas do ano. Turistas passam por aqui apreciando exposições sacras, artísticas, de acervo dos arcebispos da Paraíba e as capelas. A Igreja São Francisco cedia temporadas da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, com apresentações memoráveis. Logo na chegada é o cruzeiro que impressiona os turistas. Localizado em frente à igreja, nele foi feito um trabalho químico de limpeza, como explica Jorge Eduardo Tinoco, responsável pela equipe de restauradores que realiza o trabalho minucioso. Nesse primeiro momento, se fez toda a parte de conservação, ou seja, ele estava muito atacado pelos micro-organismos, tanto é que se dá o nome de crosta negra, e foi feita uma limpeza geral nele, e aproveitando-se muita consolidação de desprendimentos, desplacamentos, foi feito. Então, essa foi a primeira etapa do trabalho. Essa crosta negra é como essa que a gente percebe aí na Igreja São Francisco? Sim, é a mesma, inclusive que aparece nas casas, porque ela vem dos mangues, que estão nesse lado de cá, e do oceano. São algas. As algas vêm, nós estamos respirando aqui agora algas. Eles se impregnam nas paredes, no reboco, principalmente nas pedras, porque são a grande fonte de alimento. E ali incrustam. Eles ficam esverdeados, assim, mas está dando lodo. Não, aquele lodo são algas. Aquilo ali vai escurecer, porque ele vai oxidar, e vai ficar corroendo, se alimentando da pedra. E aí precisa de um estudo químico para realizar essa limpeza
e deixar o cruzeiro mais claro, como a gente pode perceber, de um tempo atrás para agora? Sim, foram feitos estudos químicos, entretanto, a cautela excessiva, no meu modo de entender, de alguns especialistas, se usou um produto um pouco mais fraco. Entretanto, a gente está já nesses trabalhos que estão avançando, utilizando produtos de um espectro maior, ou seja, um biocida que realmente dê uma longevidade de mais ou menos 1 ano. Porque também não pode ficar assim, agora se aplicou é para sempre. Então, se ele já der um tempo de 12 meses, estamos no lucro. Já fazia quanto tempo? Mais de 20, 30 anos, muito tempo. Só se conhece as imagens que se conhece, é ele totalmente enegrecido. Jorge Eduardo Tinoco é pernambucano. Conhece bem os estilos arquitetônicos que predominam no centro histórico de João Pessoa. Com mais de 40 anos de experiência desde a formação acadêmica na Universidade Federal de Pernambuco e com vários trabalhos realizados em Recife, Olinda e também aqui na capital paraibana, ele explica que o maior trabalho a ser realizado nas igrejas, especialmente a do São Francisco, é de preservação, a partir da limpeza das algas que dão esse contorno escuro e escondem detalhes do barroco e rococó, que com o tempo danificam o patrimônio. Aquilo que se conserva, que se mantém, não precisa de restauração. Então, a partir desses trabalhos, vai ter que se ter, e aqui é o caso, se tem manuais de manutenção, monitoramento, inspeções periódicas. É como uma pessoa, é a saúde semelhante à pessoa. Todo ano faz os exames, toma os remédios, então ela vai ajustando para que aquela vida se prolongue. A mesma coisa com uma residência, com um monumento histórico. Ainda mais que um monumento histórico é um ancião, é um idoso como eu. Aí o tratamento ainda é mais rigoroso, né? Aquela atenção, aquele monitoramento, a limpeza. Então é isso. Esse programa ele está trazendo esse a mais, que é o quê? Manuais de manutenção e de inspeção para que não seja necessário lá na frente se restaurar. A construção da Igreja São Francisco teve início em 1589 e estendeu-se por décadas, refletindo a complexidade e a riqueza artística do período barroco. A segunda parte da intervenção está acontecendo agora, com a restauração dos muros laterais do adro, cobertos por azulejos portugueses. 6 nichos que narram os passos de Jesus, os detalhes em pedra calcária na parte de cima dos muros e também as esculturas. Só depois será realizada a restauração da fachada da igreja. Esses azulejos eles vieram de Portugal no século XVIII, na segunda metade do 1700. Eles vinham em embarcações no fundo dos navios, ou seja, levando sal, chegaram aqui. Então, a presença deles estarem do lado de fora, ou seja, na área externa, com muito intemperismo, a degradação dele foi muito mais rápida e se perdeu muito. Então, fizemos réplicas, estão sendo aplicadas, os painéis figurativos, né, que tem a Paixão de Cristo, eles foram retirados, vão ser colocados em réplicas, enquanto que os originais vão ser restaurados, que aí é uma segunda fase. E essa agora da aplicação que vocês estão vendo ali, com aquele azulejo mais branco e o azul, ela deve ir até o final desse mês, já deve estar concluído. O trabalho que está sendo feito hoje preserva a memória e estimula o turismo. Você que é morador de João Pessoa, você que é paraibano, faça a sua contribuição. Aqueles que quiserem fazer de uma forma espontânea, através do Pix caminhosdafépb@gmail.com, ou você que é empresário, aproveite esse incentivo do governo do estado, ICMS cultural. É importante, você coloca a sua marca como aquele que está adotando um patrimônio histórico. Então a gente acolhe e espera que você possa se sensibilizar e fazer com que o centro histórico seja, de fato, essa viva a cidade, viva o centro histórico.
Assim encerramos essa homenagem aos 439 anos da cidade de João Pessoa, fazendo a você um convite. Venha mais ao Centro Histórico, circule pelas nossas ruas, conheça os nossos prédios, casarios, igrejas, o nosso patrimônio artístico, cultural e histórico. Assim, com pessoas mais apaixonadas por essa área da cidade, nós teremos um presente que preserva o passado e um futuro mais próspero. Feliz aniversário, João Pessoa!